Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Corretor nesta terça-feira maravilhosa. Estou aqui com um convidado que é meu amigo, uma pessoa que veio trabalhar aqui com a gente, vai completar, acredito que um ano já completou. Completou um ano. Já completou um ano. Uma pessoa incrível que tem uma carreira de 13 anos no mercado de consórcio. Está sendo inserida também cada vez mais, né, no mercado de seguros. Sim. Porque a gente entendeu no nosso ecossistema aqui da Best Life que os mesmos clientes, né, da nossa carteira de seguros e saúde podem ser clientes do consórcio, né? E aí esse cross-selling que a gente faz bastante, né, que a gente tá formando aí um processo para efetuar e que todas as empresas tentam fazer, então ele está cada vez mais inserido aí no nosso ecossistema, um cara que eu tenho uma estima muito grande, que é muito competente. Seja muito bem-vindo, meu amigo Charles Carvalho. Aê! Aqueles, né? Palmas. Palmas. É um prazer inenarrável estar novamente aqui e obrigado pelo convite. É verdade, né? Porque você nunca veio comigo, né? Com você é a primeira vez. Mano. Pô, a gente agora, trabalha junto, né? Não é? A primeira sempre vai ser marcada, então. E Mas, aí, só para complementar, obrigado pelo convite. Espero que você que está assistindo saia desse episódio muito mais inteirado sobre como funciona o sistema de consórcio. Espero que você entenda que é uma maravilhosa ferramenta e que, junto com os seguros, a gente tem uma trajetória e uma caminhada fantástica pela frente. Com certeza, com certeza. Aproveitar então que você falou aí do consórcio, né, desse desejo, né, que as pessoas saiam com mais informações. O que tem de novo no mercado de consórcio? Como que tá a evolução do produto? O produto consórcio, o sistema de consórcio, ele é um sistema que se renova a cada ano. Sim. E o mais interessante dessa renovação é que, ao longo do tempo, quando eu entrei no passado, existia uma série de crenças e no momento presente, essas crenças basicamente, eu posso afirmar que elas estão quebradas, né? Sim. O mercado financeiro como um todo e as pessoas entenderam a importância do sistema para a renovação dos seus bens, para você poder fazer o seu planejamento de aquisição do seu primeiro bem. Sim. E com isso, essas novidades, a ABAC, junto com o Banco Central, vem se renovando também, né? Então, tem diversos produtos que a gente nem imaginava poder adquirir com o consórcio, hoje é extremamente possível. Ou seja, tanto regulamentação via Banco Central e ABAC, quanto as próprias administradoras estão evoluindo cada vez mais, né? Sem dúvida. Por quê? Porque a necessidade em si do brasileiro, ela vem se renovando também, né? É verdade. Então, não é a mesma de 11 anos atrás, né? Exato. Talvez no passado, há 10 anos, 11 anos atrás, o cidadão queria apenas comprar o primeiro carro, a primeira moto, o teu primeiro imóvel, o teu primeiro terreno. Hoje, ele enxerga a possibilidade sendo superior a isso, né? Eu quero fazer a renovação da minha frota, pensando no empresário. Sim, eu excelente. quero colocar energia fotovoltaica na minha empresa através do financiamento via consórcio, certo, né? Que é um financiamento colaborativo. Então, o consórcio, o que ele é? Ele é uma ferramenta que propicia pessoas físicas e jurídicas adquirirem bens e serviços sem ter a cobrança de juros. Esse é o principal ponto. Uhum. E com isso, é por essa razão que o produto cada dia mais vem crescendo e se renovando. Então, produtos como energia fotovoltaica, renovação de frotas, que já fazia, mas hoje está muito mais intenso, sim, tem sido uma das grandes novidades. E os números mostram isso, né? Sim, Essa sim. evolução. A ABAC, ela mostra vários resultados, né? Inclusive de 12 anos para trás, né? Exato. Que mostra toda a evolução ali de cotas adquiridas, de ticket médio de cotas. Exato. Né? E todos esses indicadores, eles só têm aumentado, né? Então isso é muito interessante, que mostra e é muito do que a gente quer levar para o nosso amigo corretor, ou talvez para o nosso cliente, que é essa evolução, essa profissionalização. Ela também está vindo acompanhada de um crescimento incrível, né?
Exato. O corretor, ele se atentar a esses gatilhos que outrora não eram tão visíveis, hoje você vai conseguir alavancar muito mais, fazer muito mais receita Sim, com essa sua carteira. Porque o produto hoje é um produto que, além dele ser extremamente democrático e fácil de você usar, você consegue, através desse produto, criar um relacionamento mais próximo com o teu cliente, uma vez que você já tem ele também. na carteira, seja Aham. pelo vida, seja por saúde, seguro Seguro alto, alto, qualquer seguro. corporativo. Então, é esse tipo de contraponto que a gente quer trazer e provocar você, Aham, corretor. aham. Até quando, o quanto da minha carteira eu posso usar para o consórcio? O seu cliente que tem um seguro alto contigo, muito provavelmente ele vai fazer a renovação desse seu carro atual por aqui 1 ano, 2 anos. E por que não propor a ele um planejamento de troca Desde já, né? desde já? Aquele teu cliente que tem o seguro residencial, será que não faz sentido fazer uma oferta para que ele possa comprar um terreno para poder construir uma casa Uma de veraneio, casa. uma casa na praia? Não sei. Sim. Então, esse tipo de provocação que a gente quer trazer, né? Então, uma vez que o cliente está fazendo a renovação de seguro, quais são os argumentos, então, Gustavo, agora que eu posso incluir para esse cliente numa chamada de decisão para ele ali? Ele Sim, está sim. fechando o seguro com você. O que eu posso provocar nele a título dele poder renovar o seguro e vender um outro produto para ele, por Claro, exemplo? claro. E essa provocação, ela é até simples de fazer, porque o que acontece? Hoje, com a era da informação, a gente está sendo bombardeado por propagandas, informações, né? Então, aqui no Senu mesmo, quando você sobe no elevador, na televisão lá tem Muito, uma propaganda de consórcio, né? Falando muito. de consórcio. Então, o cliente ele já tá vendo o tempo todo ali no dia a dia dele, né? Então, quando você faz a provocação, e o detalhe, você como corretor de seguros do cliente, você já tem um certo nível de confiança, às vezes até maior que um gerente de banco, cara. Porque o gerente de banco ele é muito rotativo, né? O cara ele tá numa agência num ano, na outra ele tá em outra, aí ele tá numa carteira pessoa física, passa para uma jurídica, então ele tem um job rotation ali, né? Que faz com que ele atue em determinada área a cada momento, né? Agora o corretor de seguros não, né? Então, no máximo, assim, por exemplo, o pessoal, o nosso cliente, ele vai conversar com alguém da nossa equipe, mas ele sabe que por trás ali nós estamos, né? Então ele sabe que a gente vai estar ali 5, 10 anos, porque nosso negócio a gente trabalha ou para vender ou para perpetuar, né? Ou para vender com lucro ou para perpetuar. Então assim, cria uma confiança muito grande. Então quando você faz esse tipo de provocação, o resultado ele pode ser grande, né? Sem dúvida, É. sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse detalhe, então, do seguro especificamente. Se a gente tem hoje, né, você, corretor de seguros, tem na tua carteira um cliente corporativo, né, no qual você tem ele na tua Sim. base. Como a gente conseguiria fazer uma abordagem para poder fazer a apresentação de um outro produto? Como que você acredita que seria extremamente positivo esse tipo de abordagem? Não, justo assim. O cliente corporativo, se ele já está na sua carteira, você já tem muita informação sobre o cliente, né? Então, por exemplo, a gente tem seguros que a gente recebe as demonstrações financeiras da empresa e o imposto de renda dos sócios, né? Então, claro, você tem que trabalhar essa informação com uma certa descrição, até por conta da LGPD, né? Mas você já assinou lá o termo de confidencialidade, né? E só que você ali, como corretor de seguros, você pode ver e olhar, por exemplo, no imposto de renda que ele tem um apartamento, que ele tem um carro, pelo próprio seguro, ou até para a empresa, aí voltando para a empresa, dependendo da atividade econômica que ela tem, você pode sugerir o consórcio para uma compra de máquina para uma indústria, para um laboratório farmacêutico, você pode sugerir uma troca uma renovação de frota para uma transportadora, para uma locadora de veículos, ou para uma empresa de facilities, que a gente vê muito, tipo a Haganah, essas empresas grandes aí que tem diversos veículos, diversos equipamentos. Então, assim,
não existe uma matemática exata na abordagem, mas existe você trabalhar a quantidade de informação que você já tem daquele cliente Dados. corporativo. Dados. Perfeito. Então você não precisa de um sistema inteligente, você só precisa ler. Né? É o que a gente fala pro nosso time. Cara, Simples, só né? ler, né? Leia, 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 leia. Então, assim, claro, existe a interpretação da informação que você tá lendo, de acordo, naturalmente, se você pegar uma pessoa que é mais júnior, para ela ler uma DRE, ela não vai ter a mesma capacidade que a gente tem de ler uma demonstração financeira. Então, a interpretação também ela é importante, mas, cara, a interpretação também é uma coisa, é como se fosse ir para academia, é um músculo que você vai exercitando a cada aula que você vai. Então, não existe, respondendo sua pergunta, uma abordagem exata, mas existe você trabalhar os dados, identificar as oportunidades através desses dados que você pode ofertar, né? Então, fiquem atentos a isso aí, corretor, porque vocês têm muita informação do cliente, Na né? mão. E essas informações são informações que podem sim ser traduzidas em negócios e Sim. aumentarem a receita. Esse é o principal ponto que a gente quer provocar vocês, para que vocês, né, criem aí um plano de ação em cima disso. Isso. Tem muito dinheiro na mesa, gente. Tem muito dinheiro na mesa. Justamente. E aí, voltando até a pergunta, uma vez que, vamos supor que eu identifiquei lá uma oportunidade de uma oferta de consórcio para um cliente empresa, como que depois o seu time, Charles, faria essa atuação? Né? Como que vocês trabalham no sentido de planejamento aliás, primeiro, análise de grupos, né, de histórico de percentual de contemplação, de quanto que a pessoa precisa. Se você puder dar uma resumida como que é feito esse trabalho junto ao cliente, seria interessante, que já linka na pergunta que você fez para mim. Boa. Vamos lá. Para contextualizar, para você ainda corretor que não sabe, né? Hoje a Best Life ela é uma administradora com a Newcom filial São Paulo. Por que eu vou trazer esse ponto aqui? A Newcom ela já tem um know-how de mais de 17 anos no mercado. Sim. Onde une estratégia mais capacidade de executar essas estratégias junto com grandes empresas. Certo. Então, toda essa inteligência unida ao nosso time aqui, a gente busca fazer a compreensão desses dados que a gente identificou via oportunidade desse cliente, para poder entender, junto com esses dados, quais soluções a gente consegue apresentar para ele a nível de renovar um equipamento ou maquinário ou um bem específico. Então, com a Newcom filial São Paulo, que a gente já está rodando aqui, junto com o nosso time, a gente tem hoje plena capacidade de trazer para esse cliente uma série de soluções. Certo. Então, essa identificação, ela vem muito por trás dos dados que a gente tem dessa empresa versus necessidade. Então, entendendo essa necessidade dele, a gente vai, junto com a Newcom, com os números que a gente tem dos grupos, identificar qual é o percentual que a gente pode ofertar para ele, qual grupo seria interessante, se é um grupo de automóvel, se é um grupo de imóvel, se é um grupo de serviço, se é um grupo especificamente de pesados. Então, o time hoje, ele faz o quê? Ele faz uma análise muito criteriosa, caso a caso. Certo. Por exemplo, se eu tivesse que dizer a vocês que nos acompanhem, nós temos uma proposta padrão? Não. Nós não temos uma proposta não existe. padrão. Ela é personalizada. Ela é 100% personalizada. Independente se é um cliente B2C, pessoa física, que quer um automóvel de 50 mil reais ou uma operação estruturada de milhões, por exemplo. Perfeito. É sempre personalizado. Sempre personalizado. Justamente. Então, E até interessante explicar por que é personalizado. Porque a gente tem que entender qual que é a capacidade da oferta do lance via recurso próprio do cliente. Perfeito. Se ele quer utilizar embutido, né? Então, é personalizado mesmo. Inclusive, né, os grupos, às vezes, têm uma variação, a própria Newcom, né, ela tem algumas ferramentas como o Newcom Facilita, onde você consegue utilizar o valor do seu veículo como percentual para oferta de lance, né? Tem os produtos fantásticos hoje no produto Newcom. Um deles é esse que o Gustavo comentou. O Newcom Facilita hoje, ele literalmente facilita você adquirir teus bens ou trocar os bens que você já tem. Sim. Seja o automóvel, seja o imóvel, seja um equipamento, seja uma máquina. Então, com o bem que você tem atualmente, ele é um ponto de partida para nova aquisição.
Então, se você tem um carro de 100, quer comprar um carro de 200, esse teu carro já é o lance. Já é o lance. Então, eu tenho... Sem precisar vender ele. Sem precisar vender ele. Você pega o valor de avaliação dele e já oferta como lance para ser contemplado. Exatamente. Excelente. Se você tem um financiamento imobiliário e você já pagou X percentual, vamos usar um exemplo, 40% para o banco, mais a entrada que você deu. Esse saldo de 60%, ele pode ser portabilizado para o consórcio. Para o consórcio. Então, esses valores aí, esses 40% que você já pagou, tanto a entrada quanto para o banco, a gente consegue utilizar ele como percentual de lance no Newcom Facilita. Podendo ainda fazer um lance embutido para poder somar com esse lance seu. Isso só o Newcom Facilita pode permitir para vocês. Não existe hoje nenhuma empresa ou administradora no mercado que tenha um produto semelhante a esse. Sim. Então, é o diferencial que Newcom São Paulo trouxe junto com a Best Life para o mercado para poder intensificar e ajudar uma grande parcela de brasileiros hoje que tem financiamento imobiliário. Justamente, porque ele porta num valor, a parcela dele fica melhor e ele utiliza o que ele já pagou no financiamento como composição do lance, né? Exatamente. Cara, isso é fantástico, né? Tem o Newcom Invest também, né? O Newcom Invest é uma outra ferramenta excelente para você que é investidor, quer diversificar seus investimentos, você precisa conhecer mais sobre o Newcom Invest. Por quê? Porque o produto, além de você pagar uma parcela reduzida, você tem rentabilidade pelo crédito que você contratou. Vou te dar um exemplo bem simples. Você está fazendo um investimento mensal de R$330. Para você acumular R$100.000, vai levar um tempo, concorda? Sim. Então, o que é interessante? No Newcom Invest, você investe 330, mas tem rentabilidade sobre 100 mil. Sobre o 100. Então, na medida em que você está investindo mensalmente, você não tem que esperar acumular 100 mil para você aí sim passar a ter rentabilidade. Uhum. A partir da primeira parcela paga, a tua rentabilidade ela já passa a ser em cima do crédito contratado, que é os R$100.000. Contemplou, o que eu posso fazer? Tu pode continuar investindo e aumentar a rentabilidade. Sim. Ou, eu não quero continuar mais com esse investimento, eu quero ter liquidez com esse investimento. A gente tem um produto no Newcom Invest onde a gente consegue adquirir a tua cota numa proposta que a gente vai conseguir fazer para você, já com a rentabilidade pré-estabelecida na adesão do teu contrato. Na adesão. Ou seja, no ato que eu falei, Charles, quero fechar o Newcom Invest, já vai vir contratualmente que eu posso, na contemplação, ofertar essa carta para nós da Newcom São Paulo. Exato. E a gente compra já com valor estabelecido. Já com a rentabilidade estabelecida. Excelente. Isso por um período de até 5 anos. Excelente. Então, não existe hoje empresa no mercado que tenha uma proposta como essa. Quero revender a minha cota. Em qualquer outra administradora ou banco que você eventualmente tiver, você precisa fazer isso. Sim. Hoje a gente tem uma inteligência por trás que a gente consegue já fazer a precificação da tua cota e já na adesão, hein? Antes de você pagar o primeiro, você já fica sabendo quanto você tem de rentabilidade daqui 4, 5 anos no momento da venda. De acordo com o período. Você pode vender já no primeiro mês, né? Aí é fantástico, né? Pós-contemplação. Contemplou, vamos sei lá, foi por sorteio ali no primeiro mês. Cara, você tem uma rentabilidade incrível, né? Chega até 5.200%. 5.200%. É incrível esse tipo de rentabilidade, esse tipo de produto. E você, corretor, que quer entender mais sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer um contato com você no 1 a 1 e explicar para você melhor como é que isso funciona. Isso, é bem interessante mesmo, tá? Fica estranho, assim, às vezes falar 5.000% de rentabilidade, mas quando a gente explica o modelo é muito fácil o entendimento e é coerente, porque até para que vocês entendam, a cota contemplada no mercado, ela tem um valor muito grande. Então, a gente nada mais está fazendo do que adquirindo uma cota contemplada e essa cota ela tem mercado. Exato. Possivelmente, a gente faça a venda para uma pessoa que está em busca, existe demanda e muita, inclusive, para cotas contempladas. Então, tem todo um desenho lógico aí em cima do negócio e por isso que ele é um negócio excelente, né? E aí, no começo até, né, que a gente começou aqui, a gente começou a falar da evolução de mercado, sistema, né?
Hoje os sistemas, a gente recebeu uma atualização do Santander, né? Então hoje a Newcom São Paulo, né? E Best Life, nós somos master no Santander. Perfeito. Então você corretor, se você desejar também colocar o Santander no seu portfólio, hoje o Santander ele é uma das administradoras que mais contemplam no Brasil. A gente faz o acompanhamento diariamente dos grupos do Santander. Então, quando acontecem as assembleias, a gente tem dezenas e dezenas, centenas e milhares de cotas sendo contempladas aí todos os meses. Então, também é um produto muito bom, além do Newcom, da própria Newcom. Recebemos uma atualização que agora a gente consegue ver no sistema os grupos, né? Históricos de lance, percentuais, justamente para que a gente possa fazer esse trabalho de projeção, de análise, planejamento das contemplações do cliente, né? Como que está funcionando isso? Uma das principais tarefas hoje do consultor é ele conseguir estimar ou dar uma previsibilidade de quando o cliente consegue ser contemplado, seja usando recursos próprios e recursos do próprio lance. O que é isso, recursos do próprio lance? Ou recursos do próprio crédito, que é o lance embutido. Se você adquirir uma cota de 100 mil e está usando 30%, parte deste crédito lhe é revertido a lance. Certo. E se você tem um pequeno percentual de recurso próprio, você pode somar. Quando a gente vai identificar o grupo adequado, lembra que a gente faz uma proposta formalizada, né? Personalizada. Sim. É quando a gente vai para o grupo, né? Busca todos os históricos dos últimos 6 meses, 12 meses, justamente para poder identificar quais foram os percentuais, certo. E qual percentual, qual grupo se encaixa dentro daquele capital que o cliente quer, somando as duas coisas. Ele fala lá, sei lá, eu tenho 15% do valor do crédito para dar de lance. E vou utilizar 30% do crédito para compor esse lance para fazer o embutido. Então, no total, eu tenho 45%. Qual grupo está contemplando com essa média de 45%? Aí o seu time vai buscar esse grupo aí para... O time está preparado para poder fazer esse tipo de identificação. Qual é o grupo adequado, qual é o percentual do grupo dos últimos 6, 12, 24 meses, para poder passar uma previsibilidade para você. Então, o cliente ele não está comprando uma cota para poder ser contemplado lá na parcela, não sei, parcela 80. Talvez ele busca ter um plano de aquisição de compra em 1 ano, em 2 anos. Sim, sim. Então, a nossa equipe ela faz justamente esse tipo de análise desses grupos. Ou seja, a gente alinha com a expectativa que o cliente tem. O cliente colocou a expectativa na mesa, a gente vai lá e vai buscar dentro dos grupos o que vai atender a expectativa dele. Exatamente. Isso é sensacional. Eu não sei se você viu até um videozinho que eu coloquei no Instagram de um amigo pessoal sendo contemplado lá. Eu vi. Então, assim, e foi engraçado, porque assim, ele nem queria trocar de carro, ele já estava pagando essa cota faz um tempo. Então, quando você falou, o cliente ele não quer ser contemplado na parcela 80 e tal, mas tem muita gente que faz consórcio e eu me coloco nessa posição porque eu já entendi que o consórcio, claro, ele com uma boa estratégia, ele é contemplado imediatamente, só que ele também é um produto muito bom para você ir pagando e deixar. Planejar. Ou nem planejar, porque algumas cotas que eu tenho, eu não planejei nada ainda, mas eu sei que na hora que eu planejar, esse planejamento já vai estar muito mais fácil de ser executado, porque eu já tô pagando há meses e meses o meu consórcio, então os percentuais de lances já estão baixos. Você entendeu? Então, por exemplo, quero trocar de carro hoje. De hoje para amanhã você consegue trocar, porque você já tem várias cartas rodando, né? Então tem, e ele era uma dessas pessoas. Ele fez para ir pagando e falar, a hora que eu decidir trocar de carro, eu vou trocar. O carro dele já quitado há 2 anos, tal, daí ele resolveu trocar de carro. Aí ele pediu ajuda. Daí ele falou assim, cara, quanto que eu preciso dar de lance para ser contemplado? Olhei o histórico, eu ainda falei assim, eu falei, cara, janeiro é um mês excelente, por causa dos IPVA, IPTU, material escolar, os percentuais de lance no veículo, geralmente eles dão uma baixada. Olhei o histórico, eu falei, cara, coloca o lance embutido, mais tanto de recurso próprio, vai dar lá acho que deu, cara, 42%, se eu não me engano. Teve cota nesse grupo que foi contemplado com 31%. Ele poderia até ter dado menos lance de recurso próprio, e seria contemplado da mesma forma. Eu até gravei o vídeo, eu postei lá, foi bem legal. Ou seja, é o trabalho que a gente faz.
Exato. Eu tô até com um dado aqui importante, bem legal para poder salientar, que é o seguinte: fazendo uma comparação, um paralelo, de janeiro de 2023 para janeiro de 2024, a gente teve nada 9,1% no aumento de cotas contempladas neste período. Isso leva muito em consideração esse ponto que você comentou. Tem muitas despesas fixas já estabelecidas no início do ano. Sim. Então, se você deseja fazer uma aquisição de um bem, um produto, um serviço, e deseja também fazer esse tipo de estratégia para poder fazer essa renovação dentro desse prazo, já programa antes. Porque você Justamente. sabe que tem uma grande quantidade de pessoas que já está trabalhando nesse sentido, para poder usar exatamente o período em que as pessoas, entre aspas, tá cheio de despesa para poder honrar em janeiro, e aí você sai na frente nesse período. Justamente. E porque ele já estava pagando há meses Você se atrás antecipa. ali. E outra, um bom consultor também, Exato. tá? Não vou nem fazer, enfim. Tô puxando a sardinha mesmo. Um bom consultor. Eu fiz o Exato. cálculo lá. Ele ficou um pouco bravo porque ele falou, pô, eu poderia ter dado 10 mil a menos de lance de recurso Tem próprio. isso. Né? Então, assim, mas fizemos o planejamento exato, tá tudo ok. Aí, Charles, uma outra pergunta até linkando com isso. Ele foi contemplado. Como que é o processo hoje de faturamento? Como que as administradoras, elas... Porque até então, que a gente trouxe esse histórico do consórcio de 13 anos, quando você iniciou sua carreira, nem sei porque eu falei de 11 anos também, né? De onde eu tirei 11, né? Mas de 10 anos pra cá, que as necessidades eram umas... hoje são outras e que o próprio mercado ele está se habituando à utilização do consórcio como meio de crédito. E a gente falando dessa evolução, como que está funcionando hoje o processo de faturamento e, até melhor, o que é o faturamento? Fui contemplado, seja numa cota de automóvel, seja numa cota de imóvel. E agora? E agora é o seguinte, e agora você precisa estar claro que com a tecnologia muito bem implantada dentro das administradoras das empresas, o processo ficou muito mais simples. Existe hoje uma trilha onde você, consorciado, contemplado, que você vai fazer esse tipo de pergunta, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Você vai entrar na central de atendimento da administradora, Uhum. vai abrir um chamado para faturamento desse bem que você quer fazer. Lá, por exemplo, tem uma administradora que, se você dá a entrada da documentação e tem ela 100% aprovada em um dia, no dia seguinte, pela manhã, assinando o contrato, no final desse segundo dia, você já tem a sua cota paga. Ou seja, Pro vendedor. Pro vendedor. Ou seja, em 2 dias, tem hoje processos que rodam essa contemplação. Sim. Né? Você é prova disso, porque você Sim. fez um faturamento há pouco tempo. Faço. Então, esse processo, hoje ele está 100% automatizado e a tecnologia vem ajudando muito esse processo. Para poder ficar mais ágil. No passado, né, nesse passado tão distante, por exemplo, quando eu entrei há 13 anos atrás, esse processo levava, às vezes, 15 dias. 15 dias, né? 7 dias para análise de um cadastro. Uhum. Hoje está tudo muito rápido. Então, hoje é de um dia para o outro. Isso, claro, depende muito do produto. Se a gente está falando de um imóvel, o processo de faturamento ele é um pouco mais demorado. Mas agora, automóvel é de um dia para o outro. Sim. Então, assim, você achou o carro que você quer comprar. Você enviou para a administradora as informações do veículo e do vendedor. Então, as informações do veículo, documento do veículo, documento de compra e venda. Mandou os dados da conta do vendedor. Criou o processo de faturamento. A administradora fez a vistoria do veículo. Muitas vezes a vistoria até online. Já sendo online, já vem para análise e aprovou, gerou o contrato pro consorciado assinar, que também hoje é tudo online, via DocSign, via qualquer outra ferramenta de assinatura eletrônica. Se assinou até meio-dia, paga no mesmo dia. Exato. Assinou de tarde, no outro dia de manhã, a administradora já paga o vendedor, você já pode ir lá retirar o bem, né? É fantástico. E tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Por exemplo, no imóvel, você comentou assim, às vezes um processo é um pouco mais demorado. Realmente, você vai levar processos aí, tem processos na área imobiliária no qual você está fazendo faturamento, pode levar aí 20, 25 dias. Sim. Só que se a gente comparar com 13 anos atrás, esse processo levava 40, 60 dias. Sim, justamente. Então demorava muito mais tempo. Então, hoje, né, para resumir, o processo
tá 100% tecnológico e muito mais prático para quem está vendendo, para quem está comprando e para a própria administradora em si. Então, fique tranquilo, amigo. Vai dar certo o teu plano. Justo, e até trazendo esse gancho pro imóvel, antes as construtoras, elas não estavam preparadas também para fazer faturamento via consórcio, né? Eles queriam que o cliente pagasse ou via financiamento ou à vista, né? Então é engraçado hoje como as construtoras, elas já estão preparadas para a utilização do consórcio como compra do imóvel que ela está vendendo, né? Então, buscando na memória agora, me refrescou processos de faturamento de imóvel que a gente tem, que quando a gente foi pedir para a construtora a documentação, cara, eles mandaram de uma organização assim fantástica, incrível. Foi até fácil, a construtora mandou documentação, a gente mandou para a administradora, faturou, fez a vistoria no imóvel também via satélite. Olha isso. Via satélite. Eu nem sabia que dava para fazer vistoria via satélite. Fizeram a vistoria via satélite, aprovou, pagou a construtora, saiu a chave lá, daí entregaram as chaves, saiu a bits, todas as coisas lá, né? Então, assim, é essa evolução que a gente quer mostrar para os nossos amigos corretores que o mercado... que está acontecendo no mercado hoje e que, cara, surfa essa onda. Porque o mercado, os juros estão altos, o mercado de consórcio está em franca expansão, como você bem mostrou aí os dados da ABAC, né? Então a gente tem dados bem interessantes aí da expansão que a gente está tendo nesse mercado e é uma onda que você pode surfar e nós estamos aqui para te dar todo o suporte possível através da Newcom São Paulo e do Santander, né? Toda assessoria, todo treinamento, a gente faz reunião junto com o cliente, então a gente está aqui para poder auxiliar nisso aí. Eu vou até trazer um outro paralelo. Por que que hoje o processo junto às construtoras, como você bem pontuou, está tudo muito mais prático quando você solicita uma documentação? Devido a esse dado. Esse dado aqui é interessante. Número de participantes ativos em janeiro de 2023. 7.475.355 participantes em janeiro de 2023. Janeiro de 2024, 8.182.280 participantes. Por que você acha que aumentou aí 10%, aproximadamente 9,5% esse aumento? Porque as próprias construtoras / incorporadora entenderam a necessidade que o produto tem para elas. Sim. E as pessoas, né, entenderam também que faz muito mais sentido você fazer um planejamento para você poder comprar o teu bem, do que você se expor a altas taxas de juros que pode sim comprometer o teu fluxo financeiro no futuro, caso aconteça uma baixa econômica na tua receita, por exemplo. O que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento com todas as pessoas podem acontecer. Então, a importância de você se ligar para esse dado e perceber que se você ainda não tem uma cota, seja usando esse exemplo que você deu, tá na hora de você ter a sua. Porque em algum momento vai sentir aquela vontade, putz, poderia comprar uma moto nova, um carro novo. Uma casa nova. Uma casa nova. Eu posso fazer hoje construção. A gente está com um processo em andamento de construção muito legal. Na praia, um cliente comprou um terreno de alto padrão. Então, há 13 anos atrás, quando eu iniciei nesse mercado, era humanamente impossível pensar que hoje alguém iria fazer uma construção que tá chegando próximo aos 9 milhões de reais. Fomentada pelo consórcio. 100% via consórcio. Então, isso se dá ao quê? A altas taxas de juros que é praticada hoje. Uhum. Então, você que faz conta, que é inteligente, você vai perceber que não faz sentido você se expor, faz sentido você se planejar para que você não pague tantos juros assim. Justamente. E assim, eu não sei se é esse caso, mas a gente tem vários casos, né? Porque hoje o nosso time de consórcio tá com quantas pessoas? A gente tá com 8 pessoas 8 ativas. pessoas. Então, assim, isso na nossa equipe interna, né? Da Newcom São Paulo. Em São Paulo. Então, assim, eu não sei se é esse caso, mas a gente tem o caso de cliente meio que desse padrão, que ele até tem o dinheiro para fazer à vista. Só que ele começa a fazer conta do que rende esse dinheiro aplicado, da taxa efetiva que essa operação vai ter, porque ele compara.
né? E buscando na memória também, eu lembro que alguns clientes até falou, cara, se a taxa efetiva for essa mesmo, compensa muito, porque o meu dinheiro aplicado rende muito mais, e além disso, eu não vou imobilizar o meu dinheiro no imóvel, eu vou ter liquidez para poder investir em outras operações, né? Então, ou seja, até quem tem o dinheiro para fazer à vista está usando consórcio. Faz consórcio. Faz consórcio. Faz consórcio. Faz muito mais sentido você não usar o teu dinheiro. Sim. Faz um planejamento para que a rentabilidade desse seu dinheiro aplicado pague a parcela do consórcio e você aumenta patrimônio. É basicamente isso. Então, isso não é uma questão pura e simplesmente de 2 mais 2 é 4. Você pode, sim, usar esse paralelo bem simples, mas se você pensar que você está numa construção do seu patrimônio, use as ferramentas que hoje estão disponíveis. É basicamente isso. Encontre consultor capacitado para que você possa ter uma melhor assessoria disso. E até abrindo um gancho, a gente está com um processo franco de expansão em São Paulo e você que quer entender mais e navegar nesse oceano de oportunidades que o consórcio tem, você é um convidado meu para a gente poder tomar um café e eu te apresentar com mais detalhes quais são esse oceano de possibilidades que eu sempre falo. Sim, ou seja, você tá com o processo para trabalhar no seu time, diretamente com você. Diretamente comigo. Maravilha. No time de consórcios. Maravilha. Muito bom aí, pessoal, que tá em busca, né, de uma nova oportunidade. E assim, a gente tem vários cases de pessoas que mudou o padrão de vida trabalhando, né, na nossa equipe, inclusive, né? Sim. O produto é um produto muito bem rentável, você consegue fazer uma receita muito legal com ele. O que é importante? Você ser empreendedor. Se você tiver uma mente empreendedora, você vai realmente perceber que com este produto eu consigo ajudar pessoas e ser muito bem remunerado por isso. Justamente. É isso. E todas as ferramentas que você como gestor oferece, né, Charles? Que eu acompanho o seu dia a dia aí, né? Então, CRM, sistema, lead. Eu vejo muito você correndo para cima e para baixo com os seus consultores em reuniões, né? Então, desde uma reunião para uma aquisição de um apartamento de 350 mil, né? Que você estava, inclusive, ajudando uma colega minha, colega até pessoal, né? Nesse processo, até operações dessas, né? De 9, 10, 12, 14 milhões, né? Sem dúvida, sem então, dúvida. Eu vejo muito você fazendo isso. Então, é para essa posição aí que você está precisando de pessoas. É exatamente essa posição. A gente tem hoje um plano de carreira estabelecido. Hoje, eu costumo dizer que profissionais que iniciam neste mercado, ele pode sim criar um plano de carreira para ele. Você pode ser o que você quiser usando essa ferramenta, porque você consegue, inicialmente, sendo um consultor muito bem remunerado, e daqui em algum tempo, não precisa ser um longo tempo, você pode sim construir uma carreira aqui dentro para você, para tua família, e fazer uma retaguarda robusta. E para você que acredita que é um produto muito difícil, aguarde que em breve vamos lançar o CCZ Consórcio. E aí você, tá no forno. Meu caro. E aí você, meu caro, você vai ter literalmente o passo a passo de como iniciar nesse mercado do zero. Isso é uma excelente oportunidade. Fique ligado, não vou dar muito spoiler, porque senão a produção aqui... Consórcio. A produção puxa a orelha, mas fique ligado que em breve vai sair coisa boa. Bacana. Ou seja, a gente tem bastante ferramenta para fazer com que esse profissional desempenhe, seja de fato um profissional de alto desempenho e leve resultado para casa, que esse é o mais importante, que é o que né? Importa, exato. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, Charles. Estamos, então, nessa expansão do consórcio, né? Perfeito. Faço o convite, então, para o processo seletivo também na Seguros. Sem eu acho dúvida. que está contratando lá também, hein? É o que eu ia te perguntar, como que estava esse processo lá na Seguros? Porque eu vejo um movimento bem intenso ali naquelas bandas, então é interessante falar sobre como é que tá. Sim, pessoal, recrutamento para qualquer uma das duas posições, tá? recrutamento@grupoepa.com.br. Nós temos tanto no time da diretoria de pós-venda, da Dani, tanto no meu time de seguros, quanto no seu time de consórcio, né, Charles? Nós estamos com várias posições abertas, então você que não é corretor, mas que está assistindo a gente, né, para pegar um pouquinho de informação, deseja trabalhar aqui com a gente, manda seu currículo.
A Fabi, que é a nossa gerente de RH, ela vai entrar em contato com todo carinho, vai iniciar o processo seletivo, você vai conhecer um pouquinho da nossa empresa aí, e eu tenho certeza que, sendo aprovado no processo seletivo, aqui a gente tem excelentes oportunidades aí de carreira e de crescimento profissional. Então, vem trabalhar com a gente, se você é uma pessoa boa, empreendedora, como o Charles disse, resiliente. A gente vai fornecer também as skills necessárias aí para que você seja um profissional de alto desempenho. Sem dúvida, isso é extremamente importante, né? A gente quer pessoas com mente sadia e com fome de crescimento. Esse é o perfil adequado. Então, se você tem esse perfil, você tem sim muita possibilidade de tomar um café com a gente e a gente estreitar essa relação. É isso aí. Charles, último recado, tá? Abra seu coração. O que você quer passar aí para os nossos amigos corretores, para o pessoal que está assistindo a gente? Bom, eu tenho muito desejo de que você prospere cada vez mais e que consiga, através dessa vertical consórcio, alavancar ainda mais os seus ganhos. Então, o meu desejo real, genuíno, é que você consiga, com sabedoria, usar ainda mais a tua carteira e fazer com que ela traga mais receita usando essa nossa ferramenta. E o que a gente puder te ajudar, crescer e fomentar ainda mais negócios para você, para sua corretora, conte com a gente está super à disposição. A gente aqui não mede esforços, pode ser muito bem cedo ou pode ser à noite, a gente vai atrás e a gente corre e faz junto a coisa acontecer. Esse é o principal ponto que a gente quer trazer para você, corretor. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio maravilhoso, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, obrigado por dividir, né, os seus dias aí com a nossa equipe aqui, com os executivos da Best Life, da Newcom São Paulo. Então, assim, a gente tá, não sei se você tá percebendo, mas a gente tá unindo cada vez mais pessoas boas, né? Então, a gente tem agora o Henrique, com a MetLife aqui dentro do nosso grupo. Então a gente tem o pessoal da Newcom de Chapecó, né, o William, Anderson, com você, montando aí a filial Newcom São Paulo, junto com a Best Life, com a Best Life Saúde, Best Life Seguros. Então a gente está crescendo muito, então agradeço aí por dividir os seus dias. Pessoal, terminamos por aqui. Antes, né, de sair aí do vídeo, dá um joinha, dá um comentário, faça uma pergunta, qualquer pergunta relacionada a seguros ou consórcio que você queira que a gente responda, que independente do nosso próximo convidado, a gente pode ir buscando ali nos comentários ali a pergunta e pontualmente respondendo. A maioria das pessoas que nos acompanham tem nossos contatos, WhatsApp, e-mail, então também o que vocês tiverem aí de perguntas, de necessidade, pode mandar pra gente que a gente com muito carinho vai sempre responder o mais rápido possível. E o pessoal que quer trabalhar aqui com a gente, eu vou repetir, é recrutamento@grupoepa.com.br. Manda o seu currículo que a gente vai analisar com carinho. Tá bom? Gente, muito obrigado por mais um episódio maravilhoso. Charlão, tamo junto. Obrigado. Até a próxima.